Boa noite, meus caros e minhas caras ouvintes. Está no ar o momento de reflexão. E o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E o momento de reflexão nos leva ao livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, e diz: Deus viu que fizeram como se converteram do seu caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, não fez. Capítulo 4, versículo 1, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda a minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Meus caros, minhas caras ouvintes, aí está a história de Jonas, muito interessante, muito profundo, né? A qual podemos extrair muitas coisas relacionadas a esse embate entre Deus e o profeta. Jonas foi encarregado de uma missão de levar a palavra de amor, de misericórdia a uma cidade chamada Nínive, tá? A qual eles estavam o quê? Em pecado, fazendo maldade, desobedecendo a Deus. E então Jonas foi encarregado de levá-la, essa missão. Então Jonas, ao perceber que era Nínive, fugiu. Né? Para ele era uma missão que impossível. Eu vou fazer isso nada? Isso não é para mim não, eu vou fugir. Fugiu. Jonas fugiu. E podemos observar que Deus respeitou essa decisão de Jonas. Deus respeitou a autonomia, Deus respeitou a liberdade de Jonas das suas tomadas de decisões, mesmo sendo equivocadas diante de Deus. Então, Jonas fugiu, mas esqueceu de quê? Que ele era profeta. Se ele era profeta, ele estava debaixo de quem? Das mãos de Deus, ele estava debaixo das mãos de Deus. A vida dele pertencia a Deus e, automaticamente, ele estava sob o controle de Deus. Quando nós entregamos a vida a Jesus, a Deus, Deus passa a nos controlar. Jesus passa a nos controlar. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Porque tudo passa diante dele. Tudo está no controle dele. Tudo está debaixo do controle do Senhor. As nossas vidas estão debaixo do controle de Deus, no tempo de Deus, nas mãos de Deus. E Jonas esqueceu disso, porque Deus é o Senhor do universo, Deus controla o cosmos, Deus controla a natureza. E aí foi a mesma coisa fazendo o quê? A ponte para o Novo Testamento. Cristo estava lá no barco, viera a tempestade, e a tempestade se acentuou de uma tal forma que causou medo para aqueles discípulos. E aí Jesus fala: para. E aí os discípulos ali, atordoados, que homem é esse que até a natureza o obedece? Fantástico. E a mesma coisa aconteceu. Jonas fugiu e Deus permitiu que moveu a natureza. Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Mesmo Jonas ter fugido do propósito de Deus, Deus fez o quê? Moveu a natureza para que Jonas se encontrasse a si próprio. E aí Jonas estava no barco, veio a tempestade, aqueles homens assustados, né? A tripulação assustada, o que houve? Esse homem é o responsável por trazer esse mal, trazer essa tempestade. E cada vez mais a tempestade aumentava, e eles ali querendo fugir daquele problema, resolver aquele problema, e viram: olha, esse é o responsável por todo esse caos.
E aqueles homens contrariados foram pegar o Jonas e pediram ali perdão a Deus ali, né? Não, nós vamos jogar esse homem ao mar, ou seja, cometendo um homicídio, né? Contrariados, cometendo um homicídio ali, jogaram ao mar. Depois pediram perdão e o mar se acalmou e Jonas foi para o ventre do peixe. 3 dias, 3 noites. E ali Jonas faz a oração de arrependimento, faz a oração de que ele não pode mais fazer a vontade dele, e sim a vontade de Deus. Ele não poderia mais fazer o que bem entender nas suas tomadas de decisões. Ele teria o quê? Que servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E Deus mostrou para ele: Jonas, você tem uma missão. Eu não tenho mais ninguém, só tenho você, o único profeta aqui para realizar esse trabalho. E a minha missão é essa: você levar a palavra de amor, de salvação, de misericórdia, de compaixão para aquele povo. E Jonas, ao mesmo tempo, se arrependeu e fala: Senhor, irei lá levar a tua palavra, cumprindo a sua missão. Jonas foi lá naquele povo e falou da palavra de Deus. É interessante que aquele povo não questionou Jonas. Jonas era um quê? Era um cara estranho, um cara com raiz diferente. E aquele povo não o questionou porque ouviu a palavra de Deus, a palavra da boca daquele profeta. Eles aceitaram aquela palavra. E aí fez com que Deus mudasse de ideia e não destruir aquela cidade. Por quê, meus queridos? Porque tem o poder do quê? A oração, ela tem um poder vindo de quê? Através do arrependimento. Aquele povo se arrependeu, se dobrou diante do profeta, da palavra de Deus, que tem poder para a salvação, que um dia você também foi alcançado. E aquele povo, o rei, aceitou aquela palavra e se arrependeram. E Deus mudou a sorte daquele povo, porque chegaram aquelas orações nas mãos de Deus, no coração de Deus. Meus queridos, Jonas ficou com raiva por isso. Mesmo com todas esses movimentos fantásticos, essas transformações fantásticas, ele questiona Deus, ele fala: mas como? Né? Como o Senhor muda? Né? Eu me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em tirar-se grande misericórdia, que muda de ideias quanto ao mal que anunciaste. Agora o Senhor peço que me tire as vidas, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Jonas, ele questiona Deus. Por que ele questiona Deus, gente? Por quê? Porque Jonas sabe que Deus é compassivo, misericordioso, paciente, bondoso. Mas só para ele, o problema dele é o quê? Que ele não gostava que Deus fosse assim. Ele preferia um Deus o quê? Um Deus iracundo, intolerante, castigador. Ou seja, um Deus que fosse parecido com ele. Jonas queria um Deus que ele pudesse controlar. Quantas pessoas são assim? Lembra da história dos hebreus? Que Moisés foi para o Monte Sinai, lá embaixo, o povo construindo um bezerro de ouro. Para quê? Para controlar, para manipular, para tocar. Porque eles tinham dificuldade em lidar com um Deus transcendente, que está longe da sua realidade concreta. Então, meus queridos, quantas pessoas são assim igual Jonas? Como você vê Deus? Jonas via Deus o quê? Como sede de justiça, com sede de justiça. Ah, Senhor, por que você mudou? Você tinha que destruir aquele povo, matar todo mundo. Não, a sede de justiça, ou seja, Jonas queria fazer justiça com as suas próprias mãos. E quantas pessoas são assim, né? Quantas pessoas com essa palavra quer levar de violência, quer resolver na base da violência? Aqui está uma prova concreta dentro da palavra de Deus, que Deus é movido por quê? Pelo amor, pela paixão. Como você vê Deus na sua vida? Né? Como você vê Deus? Às vezes você quer culpar Deus pelos seus problemas, pelo fim do casamento, fim do namoro, fim do emprego.
só coisas erradas que acontecem na sua vida e você culpa a Deus, quer colocar um culpado. É Deus que não me atendeu, que não responde às minhas orações, não existe. Quantos querem culpar Deus pelos seus fracassos e pelos seus erros, sabendo que Deus está no controle de tudo de nossas vidas? Deus está no controle, porque Deus nos libertou para uma vida de amor, permitindo que nós entendamos que Ele nos ama e nos leva a amar o próximo e também a nós mesmos, porque tudo está debaixo do controle de Deus. Que Deus abençoe a todos.